Bem-vindas a todas as mulheres novas que estão aqui a chegar ao perfil, que estão aqui comprometidas com o seu emagrecimento, que estão aqui e que querem efetivamente conseguir alcançar um emagrecimento. Eu sou especialista em emagrecimento, eu eliminei 20 quilos e mantenho esse mesmo peso eliminado há 6 anos. Então eu vou fazer o evento, que vai ser na próxima semana, onde eu vou contar efetivamente aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço até hoje para conseguir manter esse emagrecimento definitivo. Eu e tantas outras mulheres que já passaram também pelo processo que eu passei. Eu sei que efetivamente o emagrecimento é algo que não é fácil. É algo que, não tendo um método certo, um passo a passo, um acompanhamento, uma estrutura, é difícil efetivamente conseguir emagrecer e principalmente manter. Eu passei por diversas tentativas de conseguir emagrecer e efetivamente andei sempre naquele efeito sanfona. Só em 2016 é que eu consegui efetivamente começar, não desistir e conseguir manter. Ok? É isso que eu vou-vos passar, é isso que eu vos vou ensinar, é isso que eu vos vou transmitir, aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço ainda hoje, ok? E estas lives que eu estou a fazer aqui é mesmo para vos preparar para o que vem na próxima semana. E o tema que eu trago aqui hoje é quero emagrecer, mas não sei o que comer. Quantas de vocês dizem isto? Eu quero emagrecer, mas não sei aquilo que eu tenho que comer. Costumam passar por essa dificuldade de não saberem aquilo que estão a comer, aquilo que devem comer. É algo que vos preocupa ou já conseguem ou já sabem efetivamente aquilo que devem comer ou não. Mas bora lá. Então, o meu objetivo aqui hoje é ensinar-te efetivamente aquilo que deves comer. Não te quero dizer aqui, deves comer isto, podes comer isto, não podes comer aquilo, isto posso, isto não posso. Eu recebo muitas mensagens aqui, posso comer isto, posso comer aquilo, não posso comer isto, vai ajudar no emagrecimento. É assim, eu não vos quero dizer efetivamente aquilo que vocês comem. Eu quero vos ensinar quais são, o que é efetivamente aquilo que vocês devem comer. Eu quero que vocês conheçam os alimentos para que sejam livres para fazerem as vossas escolhas. Eu não quero que fiquem condicionadas a um plano alimentar. Eu quero que vocês tenham conhecimento para fazerem as vossas escolhas diariamente, quando estão perante uma situação, saberem efetivamente aquilo que vão comer, ok? E um dos grandes problemas que acontece quando vocês querem emagrecer é deixarem de comer. É deixarem de comer. E o que é que acontece quando vocês deixam de comer? Querem fazer aquelas dietas restritas. Deixam de comer e o que é que acontece a seguir? Ficam com fome. E ao ficarem com fome, o que é que vai acontecer? Acabam por desistir. Ok? Acabam por desistir do processo porque ninguém consegue andar com fome. E o emagrecimento não é passar fome. O emagrecimento não é passar fome. Vocês não precisam de passar fome. Eu não passo fome, as alunas não passam fome do que já participaram no meu método, as alunas do meu acompanhamento individual não passam fome. Porquê? Porque o segredo não é passar fome, ok? Mas aquilo que eu quero partilhar aqui hoje é, eu quero que conheças efetivamente os alimentos, ok? E aquilo que eu assento e aquilo que eu digo que efetivamente uma pessoa deve comer é tentar comer o mais limpo possível. Quando eu digo comer o mais limpo possível, é comer o menos de produtos industrializados. Isso é algo que também vocês costumam cometer muito, que é então estou de dieta. Para já, dieta é um termo que eu não gosto de utilizar. Porquê? Porque nós não fazemos dieta. Eu não faço dieta. As minhas alunas não fazem dieta, ninguém faz dieta, ok? Vocês têm que pensar que é uma nova forma de se alimentarem. É um novo estilo
de se alimentarem. Vocês vão ser uma pessoa diferente que se alimenta de determinada forma, ok? Então isso é a primeira coisa. Uma das coisas que fazem muito é, querem começar a emagrecer, costumam fazer o quê? A primeira coisa é deixar de comer. A segunda coisa é, efetivamente, começarem a querer ingerir produtos. Diet, light, tudo o que não tem gorduras. Começam a fazer o consumo de produtos industrializados, processados, que efetivamente, em vez de ajudarem vocês a terem resultados, mais atrapalham, ok? Isso também é algo que vocês costumam muito fazer. Mas o que é que vocês devem se preocupar? Preocupar em comer os alimentos o mais natural possível, ou seja, aquilo que efetivamente nos é dado, da terra, dos animais. E é importante vocês terem noção do quê? Que qualquer coisa que vocês vão ingerir, devem pensar que eles são compostos por 3 macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono, ok? Isso é aquilo que vocês devem se preocupar. Isso é aquilo que vocês devem entender. O que é gordura, proteína, hidratos de carbono, ok? E é isso que eu vos vou passar aqui hoje. Eu quero que vocês, com este conteúdo que eu vos vou passar aqui hoje, que vocês conheçam efetivamente o que é cada macronutriente, o que é que ele faz no vosso corpo e combinações que vocês podem fazer. Ou seja, como é que vocês devem combinar uma refeição para ter essa conjugação dos macronutrientes que vão efetivamente dar saciedade, que vão fazer com que não fiquem com fome ao final de pouquinho tempo de terem comido e vão conseguir assim não ter fome e conseguirem ter um emagrecimento, ok? Então, falando aqui dos 3 macronutrientes, só para terem uma ideia, por exemplo, os hidratos de carbono, que muitas pessoas costumam ter aversão aos hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, eles têm a função de quê no nosso corpo? Eles têm a função de nos dar energia. É através dos macronutrientes dos hidratos de carbono que vamos ter energia, ok? Nós precisamos deles também, ok? Depois temos as proteínas. As proteínas são fundamentais para dar a estrutura ao nosso corpo. As proteínas são fundamentais para que aceleremos o nosso metabolismo, são fundamentais para que tenhamos músculo no nosso corpo, ou seja, elas formam a nossa casa, ok? Então, temos a proteína. Depois temos as gorduras boas, ok? Lembrando sempre, gorduras boas que devemos ingerir no nosso dia-a-dia, nas nossas refeições, ok? Porquê? Gorduras boas, porquê? Porque nós precisamos de gorduras, o nosso cérebro precisa de gordura, o nosso intestino precisa de gordura também, tá bem? Então, hidratos de carbono, gorduras, proteína. E assim, o nosso corpo precisa de energia que se traduz em calorias, ou seja, tudo aquilo que nós ingerimos tem uma determinada quantidade de calorias e nós gastamos calorias, ok? O emagrecimento, ele acontece quando? Quando há um déficit calórico entre aquilo que nós ingerimos e aquilo que nós gastamos. Só assim é que há um emagrecimento, déficit calórico, tá bem? E estes 3 macronutrientes, cada macronutriente tem uma quantidade de calorias. Ou seja, por exemplo, as proteínas. Por 1 grama de proteína que consomem, temos 4 calorias. Para 1 grama de hidratos de carbono, também temos 4 calorias. E para 1 grama de gordura, temos 9 calorias. Então, se vocês repararem, aquilo que nós ingerimos que tem mais calorias são as gorduras, ok? Então, 9 calorias para a gordura. E porquê que às vezes, muitas das vezes também não conseguem ter resultados? Quem começa a fazer uma alimentação mais low carb. Eu recebo também aqui várias mensagens a me dizerem isso, que eu estou a fazer low carb, mas não tenho resultados. O que é que acontece quando começam a fazer uma low carb? A low carb é o quê? É a ingestão, é diminuir a quantidade de
hidratos de carbono. Okay? E ao diminuírem a quantidade de hidratos de carbono, o que é que acontece? Muitas das vezes aumentam a quantidade de gordura. E se o hidrato de carbono tem 1 grama de hidrato de carbono tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias, vocês estão a ver o que é que pode estar a acontecer. Ou seja, estão a consumir mais calorias. Porquê? Porque aumentam a quantidade de gordura. Estão a consumir mais gordura e depois não conseguem ver o resultado com a low carb. Okay? Isto é só um exemplo para verem que, efetivamente, às vezes não têm resultados por causa disso. Porque estão aqui a fazer uma mudança. Estão a deixar de consumir hidratos de carbono, que só tem 4 calorias, para consumir mais gordura, que tem 9 calorias. Depois, a nível de proteínas. Onde é que nós encontramos as proteínas? As proteínas, podemos ter proteínas de 2 tipos. Podemos ter a proteína de origem animal e podemos ter a proteína de origem vegetal. Proteínas de origem animal. Carne, peixe, atum, ovos, por exemplo. Depois temos alguns alimentos que também são ricos em proteína. Ervilhas, cogumelos, o grão. Ou seja, podemos ir buscar as proteínas a estes 2 tipos, está bem? Depois também a nível de gorduras. Temos 2 tipos de gorduras. A nível das gorduras também podemos ir buscar gorduras boas para o nosso organismo. Há 2 tipos, a origem animal e a origem vegetal, ok? Na origem vegetal podemos ir buscar ao coco, ao abacate, ok? Porque eu pensava que pôr azeite caseiro não fazia mal. Isso é algo que muitas de vocês fazem, é abusar efetivamente no azeite que consomem. Se vocês repararem naquilo que eu partilho aqui, nas receitas que eu partilho aqui, eu praticamente não utilizo azeite no preparo das refeições. Porquê? Porque às vezes não é necessário. Ou seja, eu só uso o azeite quando é necessário, quando ele faz falta no preparo. Porquê? Porque a carne, por norma, já tem ali gordura, não há necessidade de estar a colocar mais gordura. E se vocês fizerem o cálculo, se prestarem atenção à quantidade de azeite que vocês colocam ao longo do vosso dia no preparo das refeições, vocês vão ver que utilizam bastante azeite. Eu vou-vos deixar esse exercício aqui. Calculem a quantidade de azeite que usam ao longo do dia. Tentem medir por 1 colher, por exemplo, só para terem noção. E agora que vocês já sabem que 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, façam o cálculo, façam as contas e vejam a quantidade de gordura que às vezes estão a ingerir e nem se apercebem. Ok? Muita atenção à quantidade de azeite que utilizam. Nos legumes salteados. É nos legumes. O típico português, o que é que faz? Quando vai fazer as refeições? Põe azeite, estou a falar aqui de uma refeição principal. Põe azeite para fazer o refogado da carne. Põe azeite para fazer um arroz. Põe azeite para temperar uma salada. Ok? E não é um bocadinho de azeite, não é? É bem regado de azeite. Se vocês repararem, só falando em almoço e jantar, a quantidade de azeite que ingerem dá para quase 1 semana. Aquilo que eu ingiro por norma aqui em casa. Ok? Mas isto é só para vocês ficarem atentas efetivamente à quantidade de azeite que andam a ingerir. Ana, não há necessidade de substituir. Podes continuar a utilizar azeite. Eu cá em casa uso azeite. Mas o azeite não há necessidade de usar as quantidades todas que precisam. E não há necessidade de utilizar azeite para tudo. Por exemplo, um arroz. Experimentem
a fazer um arroz sem colocarem o azeite. O arroz fica exatamente igualmente saboroso sem colocar o azeite. Eu cá em casa, quando faço o arroz, eu não coloco azeite. Ele fica igualmente bom, saboroso. É verdade. Fica melhor do que com azeite. Com azeite é muito pior. Sigam a minha mãe. Dorme. Então, assim, não há necessidade, tá bem? Façam o teste. Façam o teste aí em casa. Depois digam-me se não fica igualmente saboroso, tá bem? Não, fica muito melhor. Então, isso é algo que vocês devem ter atenção, tá bem? Depois, por norma, o que é que vocês devem combinar? Uso bastante. Então, a Elizabeth experimenta a diminuir a quantidade. Como é que faço? Mas eu faço sempre um refogado com a cebola primeiro. Podes utilizar um bocadinho de água para fazer esse refogado. E sabes, eu antes também fazia esse refogado e deixei de fazer o refogado. Eu agora, o meu arroz, eu só coloco alho em pó e água. E o arroz fica divinal. Mas quem gosta de fazer esse refogado também pode continuar a fazer o refogado. Pode fazer o refogado com um fiozinho de água ou pode colocar só uma colherzinha de chá de azeite, em vez de colocar tanto azeite. Fazer um refogado, colocam meio, ou seja, cobrem o fundo todo de azeite. Não é assim que fazem? A maior parte das vezes. O fundo da panela, do tacho, está coberto de azeite para fazer um refogado. Não há necessidade de fazer isso. Ok? Experimentem que fica igualmente saboroso. Eu, cá em casa, não uso praticamente azeite. Eu só uso quando há necessidade. Está bem? Pronto. Explicado aqui a parte do azeite. Em cada refeição, o que é que nós devemos ter? O que é que vocês devem ter em cada refeição que vão fazer? Os 3 macronutrientes. Proteína, gordura e hidratos de carbono. Vocês, quando vão fazer uma refeição, devem pensar sempre em escolher para a vossa refeição estes 3 macronutrientes. Mas o que é que acontece na maior parte dos casos? A maior parte dos casos fazem muito a combinação de hidratos de carbono com gordura, ok? Fazem muito essa combinação. Eu acho que ainda não vos disse onde é que nós encontramos os hidratos de carbono. Só falei na proteína. Estava a falhar aqui. É isso mesmo. Então, os hidratos de carbono nós encontramos aonde? Nas frutas, nos legumes, na batata, no pão. Ok? Vocês sabiam que o macronutriente predominante nos legumes e na fruta é hidrato de carbono? Para além de todas as vitaminas e os minerais que também tem. Mas o macronutriente predominante é hidratos de carbono nas frutas e nos legumes. Ok? Arroz, batata, aí encontramos os hidratos de carbono, tá bem? Então, como eu estava aqui a dizer, vocês devem pensar em cada refeição que vocês fazem nestes 3 macronutrientes e não ingerir só hidratos de carbono. O que é que os hidratos de carbono fazem no nosso corpo? Eles vão elevar muito a nossa insulina. E ao ver a nossa insulina elevada, ou seja, vamos sentir mais fome. Ou seja, quando nós andamos a aumentar e a diminuir a insulina do nosso corpo, o que é que acontece? Andamos aqui nestes picos de tem fome, fica saciada, tem fome, fica saciada, ok? E nós devemos ter uma alimentação onde isso não acontece. Ou seja, não devem ingerir hidratos de carbono sozinhos. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quantas vezes vocês já comeram como lanche uma peça de fruta, uma maçã? Houve uma altura, não é? Antes em que eu lanchava uma maçã. O que é que acontecia a seguir eu comer aquela maçã? Eu ficava ainda com mais fome do que eu tinha antes de comer essa maçã.
Não sei se isto acontece contigo, não sei se costumas ter se costumas fazer isso de lanche comer uma maçã. Diz-me aqui se por acaso isso acontece contigo e se ficas com fome logo a seguir. Eu ficava logo com fome. Porquê? Porque o macronutriente predominante na maçã é hidrato de carbono. Ou seja, eu como aquele hidrato de carbono, a minha insulina aumenta e eu fico com mais fome. Escrevam isto. Nunca devem ingerir hidratos de carbono sozinhos. Ok? Se, por exemplo, quiserem comer uma fruta onde o macronutriente predominante é hidratos de carbono, nunca a comam sozinha. Comam-na sempre acompanhada de uma proteína ou de uma fonte de gordura. Ok? Por exemplo, maçã com ovo, maçã com alguns frutos secos. Ok? É melhor ao lanche vocês, por exemplo, fazerem uma panqueca de banana ou uma panqueca de maçã do que estarem a comer só uma maçã. Ok? Se vocês fizerem para o lanche, por exemplo, uma panqueca de maçã ou de banana, o que é que vocês vão ter ali? Vão ter um ovo, que é a fonte de proteína e de gordura, a clara, proteína, a gema, gordura, com o hidrato de carbono, a maçã ou a banana. Ok? Se acompanhar com meia dúzia de amêndoas pode. Fernanda, iogurte e maçã, ok. Amêndoas, é assim, nunca comam, por exemplo, também ao pequeno almoço, o que é que às vezes costuma acontecer? Aquele pãozinho em que comem, o pãozinho torrado, a famosa torrada. A torrada é o quê? Hidrato de carbono com gordura. E o que é que acontece também quando vocês utilizam hidrato de carbono com gordura? Há uma elevada, a insulina aumenta com uma grande quantidade de gordura. Então, há ali pode-se dizer que essa gordura vai ser acumulada. Podem ganhar acúmulo de gordura ao estarem a fazer isso. E é muito típico, o pequeno almoço do português é a torradinha com manteiga ou o pão com queijo e fiambre. Algo que eu consumo sempre, em todas as refeições. Proteína. Lembrem-se de consumir sempre proteína. A proteína é um macronutriente fundamental para a construção do vosso corpo, para a construção do músculo. Ok? Pequeno almoço. Coloquem sempre proteína no vosso pequeno almoço. Ok? Ovinhos. Eu sou fã dos ovos. Para mim não há melhor pequeno almoço do que ovos com fruta. Ou seja, ao estarmos a consumir ovos com frutas, vocês já conseguem identificar quais são os macronutrientes que nós temos aqui. Temos os 3 macronutrientes, onde vamos consumir nos ovos a proteína e a gordura e na fruta vamos consumir os hidratos de carbono. Ok? Façam o teste. Experimentem em passarem a consumir ao pequeno almoço ovos mexidos, por exemplo, com fruta. Vocês vão ficar, para além de ficarem muito mais saciadas, ok? Ovos, a quantidade de ovos que tu quiseres comer. Isso é um mito de que o ovo faz mal, ok? O ovo faz mal. Podes comer os ovos que quiseres ao longo do dia, não tendo nenhum problema de saúde diagnosticado, não possas consumir os ovos. Podes comer ovos à vontade, tá bem? Eu há dias como 4, 5 ovos à vontade, ok? De aveia. Podes consumir, Marina. Olha, vem aqui comigo. Uma panqueca de aveia e banana e um café. Então, estás a consumir os 3 macronutrientes, ok? É só terem noção depois, é só terem cuidado com as quantidades que estão a ingerir, tá bem? Às vezes, o que é que acontece? Consomem quantidades a mais. Fruta, qualquer fruta, Helena. Eu gosto muito mamão, kiwi, morangos, mirtilos, mas aquela fruta que vocês gostem. E a ideia é também irem variando. Ou seja, vão variando aquilo que vocês comem. Tá bem? Então, já vimos aqui aquilo que vocês devem ter
não faz mal ao colesterol, Helena. Podes comer ovos que não faz mal, ok? Depois, as combinações também são importantes. Por exemplo, se vocês já sabem que o arroz, o feijão e a fruta são fontes de hidratos de carbono. Imaginem, num almoço que vocês querem consumir, por exemplo, querem comer uma fruta depois da refeição. O que é que vocês podem pensar assim? Então, a fruta é uma fonte de hidratos de carbono. Se calhar eu não vou comer as batatas ou o arroz ou o feijão, aquilo que é uma fonte de hidratos de carbono. Ou se quiserem consumir, por exemplo, uma coisa que se costuma fazer muito aqui, às vezes quando comemos picanha, gostamos muito de comer um bocadinho de arroz com um bocadinho de feijão, certo? Eu pelo menos gosto bastante quando como a picanha, às vezes gosto de comer um bocadinho de arroz com um bocadinho de feijão. O que é que eu opto por fazer? Se eu sei que o arroz e o feijão é uma fonte de hidrato de carbono, o que é que eu vou fazer? Vou diminuir as quantidades de arroz e de feijão, para dar uma quantidade razoável de hidratos de carbono. Agora sim, enchemos o prato com meio prato de arroz mais meio prato de feijão, temos ali uma grande quantidade de hidratos de carbono, ok? Temos que fazer estas escolhas e eu quero que vocês percebam, quero que vocês consigam identificar quais são os macronutrientes presentes em cada alimento para que consigam fazer essas escolhas equilibradas, para que não estejam a consumir hidratos de carbono a mais. Por exemplo, num prato não há necessidade de estar a comer arroz e batata. Optem por um só. Ok? Ou se quiserem usar a fruta. Então, eu no evento eu vou contar efetivamente aquilo que eu fiz para conseguir emagrecer, ok? Por isso, se ainda não estão inscritas no evento, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 21, começamos com a primeira aula, ok? Façam a vossa inscrição que o link está na bio, tá bem? A última vez foi em junho, mas perdi volume, não muito peso. É assim, o que interessa também é perder o quê? É perder volume e não peso. O que é que acontece muitas das vezes? Também, às vezes, quando fazem aquelas dietas restritas, o que é que acontece? Perdem músculo. E não interessa perder músculo. O que interessa é perder gordura. Ok? Não é o músculo que devem perder. As dietas restritas, muitas das vezes acontece isso. Quando vocês vêm... o que acontece é perca de músculo e não volume. O que nós queremos é perder efetivamente volume. Ok? Gordura. E não massa muscular. Queremos preservar a massa muscular ao máximo possível. Ao preservarem a massa muscular, o que é que vai acontecer? O vosso metabolismo está mais acelerado, gastam mais calorias. Ok? Entenderam aquilo que eu vos partilhei aqui hoje? Conseguiram perceber como é que devem montar as vossas refeições? O jejum faz perder peso. O que é o jejum? O jejum é comer só durante ali uma determinada hora do dia, certo? E se ao estás a comer só durante aquela hora do dia, o que é que pode acontecer? Estás a ingerir menos calorias, dependendo daquilo que tu vais comer naquela hora, ok? Se tu comes menos calorias, supostamente o emagrecimento ele acontece quando há um déficit calórico, se comes menos calorias. Quer dizer que pode acontecer uma perca de peso, ok? Supostamente pode acontecer. Mas o que é que acontece às vezes? É que não estão preparadas para fazer jejum, ok? Nem todas as pessoas estão preparadas, quer seja dos hábitos que têm, quer seja da vida que têm. E ao estarem a fazer jejum, naquela janela em que supostamente vão comer, acabam por comer mais quantidade do que se comessem sempre. Ok? Então vá, beijinhos
Até amanhã. Espero por vocês para mandarem as vossas refeiçõezitas, aquilo que vocês vão comer, tá bem? E às 21 temos aqui live novamente, tá bem? Então vá, beijinhos!